Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre terror noturno. Bom, pessoal, nesse vídeo então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o terror noturno, quais as causas, o que a gente pode fazer para melhorar, qual que é a diferença entre terror noturno, pesadelo, tá? Isso é algo que é muito comum as crianças terem e a maioria dos pais acabam nem sabendo identificar. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui eu posto bastante conteúdo legal para mamães, para grávidas, enfim, tudo que diz respeito a esse mundo da maternidade, tá? Não esquece de deixar um like também, que você me ajuda muito. Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque a Alice várias vezes acordou à noite gritando, chorando, e eu nunca fui atrás de pesquisar sobre o assunto. Eu achava que era algo normal, achava que poderia ser um pesadelo, enfim. E aí, recentemente, isso aconteceu aqui quando minha sogra estava aqui, que ela dormiu aqui num fim de semana, ela presenciou a cena, achou estranho e me questionou, perguntou o que era, se acontecia com frequência. Aí resolvi dar uma pesquisada sobre o assunto para entender melhor, e aí resolvi depois gravar então esse vídeo para vocês, porque eu imagino que assim como eu não tinha informação de que isso que a Alice tem é terror noturno, imagino que vocês também não devam saber disso. Às vezes o filho de vocês tem, vocês nem sabem que é o terror noturno, né? Então, só para vocês entenderem como que era, né? A Alice geralmente ia dormir cedo, e aí passava 1 ou 2 horas, ela acordava gritando, chorando, a gente ia até o quarto dela, ou eu, ou o Richard, ou até mesmo os dois. E aí a gente perguntava o que estava acontecendo, ela não respondia, a gente oferecia água, perguntava se estava com dor, pegava no colo, a gente ficava sem entender nada, né? E aí, geralmente com uns 5 minutos no máximo, ela voltava a dormir, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte eu perguntava, ela não lembrava de nada, sempre dessa forma. Depois que aconteceu isso, quando minha sogra estava aqui, eu pesquisei na internet, falei, eu acho que deve ser terror noturno pelo que eu li. Aí eu resolvi gravar, falei, bom, vou ficar atenta quando acontecer de novo, vou gravar para poder mostrar para pediatra, para ver o que ela fala, se realmente é o terror noturno. Então vou deixar passando aqui para vocês algumas imagens desse dia que a gente conseguiu gravar. O que foi, meu amor? O que foi? A mamãe tá aqui com você. Viu? Mamãe tá aqui com você. O que foi, meu amor? Tô aqui, ó. Tô aqui, tá? Tô aqui. Bom, como vocês puderam ver aí na imagem, foi algo bem rápido, coisa assim de minutinhos. Eu consegui ficar ali só do lado dela, dando uma acalmada. Normalmente não precisa fazer nada, se você quiser ficar só do lado, não fazer nada, não falar nada, você pode. É ideal só acompanhar para ver se a criança de repente não se machuca, porque dependendo da crise ali da criança, a criança pode ficar se movimentando, se debatendo, pode fazer algum movimento e se machucar, tá? Então o ideal é só acompanhar mesmo, sem intervir, não acordar, porque pode ser até pior acordar. Então, do que eu pesquisei na internet, que eu conversei com a doutora, né, com a pediatra da Alice, é o seguinte: o terror noturno é algo que costuma acontecer no estágio inicial do sono ali, coisas de 1 a 2 horas depois que a criança vai dormir, que é o sono profundo. Não é aquilo que a criança tem lá para o final do ciclo do sono, já no sono REM. Isso daí geralmente é pesadelo. Então aí vocês já conseguem ver as principais diferenças, né, entre o terror noturno e o pesadelo, porque é muito confundido, tá? Então, o pesadelo geralmente a criança tem pro finalzinho do sono, lá no sono REM, quando já tá quase para acordar.
E o terror noturno não. A criança acabou de dormir ali 1, 2 horas depois, ela já vai ter isso, que é o sono profundo. No terror noturno, diferente de um pesadelo, a criança ela não se lembra de nada. Ela está totalmente inconsciente durante esse estado, né, do terror noturno. Então, é algo que acontece assim, a criança, ela senta na cama, ela começa a gritar, começa a chorar, começa a fazer movimentos corporais, dá uma impressão, assim, vendo que ela tá meio que sonâmbula, sabe? Então, assim, ela pode até mesmo abrir os olhos. A Alice, a gente achava que ela estava acordada, que ela abriu o olho. Mas, na verdade, ela estava tendo esse terror noturno, ela está dormindo ainda, tá? E essa crise, ela pode durar ali de segundos até 15 minutos. O terror noturno é algo normal, pode acontecer com crianças de todas as idades, mas normalmente acomete mais crianças até os 7 anos de idade. Mas existem casos, sim, de adolescentes, adultos e até idosos que têm terror noturno. As teorias científicas sugerem que esse tipo de distúrbio do sono costuma acontecer porque o sistema nervoso central da criança é imaturo ainda. E como esse processo de maturação ele acontece aos poucos, conforme a criança vai crescendo, esses episódios vão se tornando cada vez mais raros, até sumirem totalmente. Então isso foi o que eu li sobre o assunto, apesar de parecer um pouco contraditório, né? Já que existem casos de adultos e até idosos que têm esse tipo de distúrbio do sono, mas essa é a explicação aí que os cientistas têm dado, apesar de não ter nada comprovado. E o que a gente deve fazer quando a criança estiver ali tendo aquela crise de terror noturno? Diferente do que eu e o meu marido fazíamos, que a gente ficava ali perguntando, tentando pegar no colo, tentando dar água, tentando acordar a Alice, não é isso que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer é ficar do lado, somente acompanhando, né? Pode dar leves toques na criança, né? Sei lá, falar que tá tudo bem, que a mamãe tá aqui, enfim. Mas não deve se acordar a criança, porque isso daí pode até prejudicar, porque aí a criança vai despertar, vai ficar mais assustada, então isso você não deve fazer. E o que a gente pode fazer para poder evitar essas crises de terror noturno? Então, normalmente o indicado é fazer uma rotina do sono, né? Colocar a criança para dormir sempre nos mesmos horários, acordar nos mesmos horários, colocar para dormir mais cedo. É ideal que a criança vá dormir tranquila, não quando ela já estiver exausta, muito cansada. Baixar a luz da casa, não fazer muito barulho quando a criança for dormir, para a criança não acordar, não atrapalhar o sono dela. Não passar por situações de estresse ali, principalmente nas horas que antecedem a hora que aquela criança vai dormir. Evitar telas, principalmente ali no finzinho da noite, a hora que escurece. Para quem me acompanha aqui no canal e já viu algum vlog meu, sabe que eu já faço essa rotina de sono com a Alice. A gente tem um hábito de sempre colocar ela para dormir cedo, então entre 7h30 e 8h30 ela já está dormindo. No máximo 9 horas, ela não passa disso. Mas claro que tem vezes que acaba saindo um pouquinho da rotina, às vezes num fim de semana, pode acontecer dela ir numa festinha, ou até mesmo nesse fim de semana que minha sogra estava aqui em casa, foi um fim de semana diferente, ela estava aqui, e aí a gente acabou colocando a Alice para dormir mais tarde, ela fez tudo mais tarde, né, jantou mais tarde, tomou banho mais tarde, foi dormir mais tarde, foi um dia agitado, ela tinha brincado bastante, então não são só situações ruins de estresse, mas situações diferentes, situações que saem da rotina ou mesmo de exaustão da criança ficar muito cansada, brincou muito, foi para uma festa, foi passear, então tudo isso daí que a criança faz durante o dia influencia diretamente ali no sono noturno, ou até mesmo uma falta de soneca para uma criança que está acostumada a sempre fazer sonecas durante o dia. Então, se o seu filho tem essas crises de terror noturno, fique tranquila, é algo que é bem normal, mais normal do que a gente imagina, né? O que acontece é que normalmente as mães nem sabem o nome daquilo, então a gente acaba não sabendo que outras pessoas também têm. Mas conforme eu conversei com a pediatra, é algo que normalmente tende a passar com o tempo,
tempo. E seguindo essas recomendações, essas dicas, ajuda bastante a evitar o terror noturno. Bom, pessoal, o vídeo de hoje então foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que você me ajuda muito. Compartilha com alguma mamãe que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga também lá no Instagram, que lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. É isso. Um beijo e até mais.